E não é que o cara que presidiu o Barcelona até algumas semanas atrás acaba de ser preso? Salve, salve galera, eu sou Rodolfo Gomes e hoje estou aqui para falar a respeito disso. Afinal, o ex-presidente e empresário José Maria Bartomeu acaba de ser preso na Catalunha por suspeita de seu envolvimento aí no caso conhecido como Barçagate. Em alusão, claro, ao famoso caso americano da década de 70, mais precisamente 1972, o famoso Watergate. Agora, o que seria esse tal de Barçagate? A história não é tão complexa quanto parece, hoje eu estou aqui para te contar, mas claro, eu só te conto se você sentar o dedo nesse like agora. E caso não for inscrito, se inscrever no canal. Mandou ver? Então bora. Bom, o caso Barçagate é um caso que a Rádio Cadena tornou público em primeira mão lá em 17 de fevereiro de 2020, portanto há quase um ano. E a acusação consiste na suspeita de que os até então mandatários do Barcelona contrataram uma empresa chamada como i3 Ventures para criar mecanismos de cancelamento na internet que visava primeiro defender o presidente Bartomeu e todo o seu corpo diretivo e depois, ao mesmo tempo, criticar atletas como Messi, Piqué, Chaves, entre outros, nas redes sociais. Um mecanismo que, convenhamos, a gente já está bastante acostumado aqui no Brasil, principalmente politicamente, né? A Rádio Cadena informou ainda que as críticas contratadas pelo Barcelona consistiam também em atingiam familiares dos jogadores, como no caso mais famoso da Antonella, que é a esposa do Messi. As informações seriam de que o clube catalão pagava pouco menos de 1 milhão de euros, o que corresponde à conversão atual a quase 7 milhões de reais, para que os ataques fossem feitos nas redes sociais. Bom, em abril do ano passado, o caso voltou a ganhar capítulos quando houve demissões e declarações cruzadas entre os membros do conselho do clube. 6 diretores do Barcelona pediram demissão por discordâncias com Bartomeu e pelo escândalo com as redes sociais. O ato seguinte do Bartomeu foi a demissão de Noélia Romero. Importante, grave esse nome, porque dia 8 de junho ela foi demitida e ela era a diretora de conformidade desde fevereiro de 19 e ela era a pessoa responsável pelos controles internos do clube. E aí, diante dos acontecimentos, o Bartomeu ficou cada vez mais isolado e passou a correr um seríssimo risco de impeachment. Aí em julho chegou uma auditoria que prometia desvendar e consertar absolutamente tudo, uma auditoria interna no Barcelona. Algumas irregularidades foram apontadas, mas o Bartomeu foi inocentado de responsabilidade na contratação dos serviços online de difamação e corrupção. A Noélia Romero, essa moça que foi demitida um mês antes apenas, ela emitiu uma declaração pública dizendo que se sentia completamente espantada em relação aos resultados da auditoria e se colocou prontamente à disposição das autoridades judiciárias que realizaram aí a investigação. Foi então que a crise institucional começou a ter os seus primeiros reflexos dentro de campo, principalmente após o Barcelona perder o título da La Liga da temporada passada para o Real Madrid, depois daquela sequência de derrotas e o Real Madrid, depois da parada para pandemia, ter voltado com tudo. Porém, o ápice veio apenas em agosto, primeiro com a humilhante derrota, que vocês vão se lembrar, de 8-2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, depois, claro, com o Messi comunicando à diretoria sobre a sua vontade de deixar o clube. Essa história vocês estão cansados de saber, muitas negociações foram feitas e muita coisa foi especulada, mas no fim o Messi declarou que cumpriria o seu último ano de contrato com o Barcelona, se recusando a entrar na justiça contra o time que o revelou para o mundo, né? Mas a crise continuou firme e forte nos bastidores e o Bartomeu cedeu à pressão e renunciou à presidência lá em outubro. Quem assumiu interinamente foi Carlos Tusquets, enquanto aguarda aí as eleições do próximo dia 7 de março, ou seja, no próximo domingo tem eleições do Barcelona. No entanto, tudo se agravou nessa segunda-feira com a presença de policiais no Camp Nou em busca de documentos sobre o Barçagate. A ação policial inclusive culminou na prisão de Bartomeu e outros dirigentes. O relatório da polícia da Catalunha concluiu que existiu corrupção no Barcelona no caso do Barçagate, depois que foram analisados os resultados das investigações feitas no clube em 29 de junho, a pedido da juíza Alejandra Gil, de acordo com informação aí do jornal El Mundo. A investigação aponta que o patrimônio financeiro do Barcelona foi afetado em benefício próprio de diversas pessoas. E a prova de fraude se deu com faturas fracionadas para evitar a supervisão do órgão de controle de contas do clube. Esse fracionamento se deu aí em pagamentos de cifras inferiores a 200 mil euros, para que eles não precisassem passar pela comissão de controle que era dirigida pelo
pelo vice-presidente do clube, Emílio Roussan, que também acabou preso. Ou seja, o crime único não foi contratar uma espécie de gabinete do ódio, mas sim utilizar a verba do clube para isso e ainda fraudar as contas. Convenhamos, algo que a gente está absolutamente acostumado aqui no Brasil. Não é Cruzeiro. E mesmo o caso cruzeirense, que é apenas um exemplo, né, sendo anterior a esse, até hoje nenhuma prisão foi feita por aqui. Mas na Espanha as coisas parecem ser muito diferentes. Pois bem, com certeza a gente vai ter novas atualizações desse caso, portanto fique ligado aqui no canal, porque de segunda a sexta tem o Pocket News ao meio-dia, que te traz, claro, além da notícia principal, várias outras notícias, e a gente sempre vai te atualizar sistematicamente por aqui, conforme cada desdobramento sobre esse caso fosse desenrolando. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, um grande abraço e a gente se fala.